Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Empreendedorismo. Aula 2. Tipos de empreendedores. Continuação. Empreendedor herdeiro. Empreendedor social. Empreendedor planejado. História do empreendedorismo. No mundo. No Brasil. Vamos continuar com a nossa aula. Tipos de empreendedores. Empreendedor herdeiro. O empreendedor herdeiro recebe logo cedo a missão de levar à frente o legado de sua família. Verdadeiros impérios foram construídos nos últimos anos por famílias empreendedoras que mostraram a habilidade de passar o bastão a cada nova geração. Este é o tipo de pessoa que se torna empreendedora por transmissão de legado. Essa missão é destinada a um dos herdeiros que será preparado para, no momento certo, assumir o posto de gestor do patrimônio que pertenceu a um de seus familiares. O desafio do empreendedor herdeiro é multiplicar o patrimônio recebido. E isso tem sido cada vez mais difícil. O empreendedor herdeiro aprende a arte de empreender com exemplos da família e geralmente segue seus passos. Muitos começam bem cedo a entender como o negócio funciona e a assumir responsabilidades na organização, e acabam por assumir cargos de direção ainda jovens. Alguns têm senso de independência e desejo de inovar, de mudar as regras do jogo. Outros são conservadores e preferem não mexer no que tem dado certo. Esses extremos, na verdade, mostram que existem variações no perfil do empreendedor herdeiro. Os próprios herdeiros e suas famílias, preocupados com o futuro de seus negócios, têm buscado mais apoio externo. Através de cursos de especialização, programas especiais voltados para empresas familiares, com o objetivo de não tomar decisões apenas com base na experiência e na história de sucesso das gerações anteriores. Empreendedor social. O empreendedor social tem como missão de vida construir um mundo melhor para as pessoas. Envolve-se com seriedade em ações humanitárias e sente-se realizado quando seus projetos trazem resultados para as pessoas. O seu enfoque são relações humanas e não a produção. Os seguidores participam do processo de tomada de decisões. Preocupa-se pouco com as suas realizações pessoais. Os empreendedores sociais são um fenômeno mundial, e principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Tem um papel social extremamente importante, já que através de suas ações e das organizações que criam, preenchem lacunas deixadas pelo poder público. De todos os tipos de empreendedores, é o único que não busca desenvolver um patrimônio financeiro. Ou seja, não tem como um de seus objetivos ganhar dinheiro. Prefere compartilhar seus recursos e contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Empreendedor planejado. Toda teoria sobre empreendedorismo de sucesso sempre apresenta o planejamento como uma das mais importantes atividades desenvolvidas pelos empreendedores. E isso tem sido comprovado nos últimos anos,
já que o planejamento aumenta a probabilidade de um negócio ser bem-sucedido e, em consequência, leva mais empreendedores a usarem essa técnica para garantir melhores resultados. O empreendedor que faz sua lição de casa, que busca amenizar os riscos, que se preocupa com os próximos passos do negócio, que tem uma visão de futuro clara e que trabalha em função de metas, é o empreendedor aqui definido como normal ou planejado. Então, o empreendedor normal seria o mais completo do ponto de vista da definição de empreendedor e o que a teria como referência a ser seguida, mas que na prática ainda não representa uma quantidade considerável de empreendedores. No entanto, ao se analisar apenas empreendedores bem-sucedidos, o planejamento aparece como uma atividade bem comum nesse universo específico. Apesar de muitos dos bem-sucedidos também não se encaixarem nessa categoria. História do empreendedorismo. Normalmente, quando um curso é aplicado ao aluno, inicia-se com a história deste curso. Um assunto longo, muitas vezes cansativo, mas de real importância. Por que tamanha importância? Porque um profissional, seja qual for a área, precisa conhecer a origem do seu estudo. Então preferimos fazer uma pequena introdução, mostrando-lhe o que de fato significa o empreendedorismo, mas agora falaremos como tudo começou. No mundo. A palavra empreendedor é derivada da palavra francesa entrepreneur, que foi usada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard Cantillon, para designar o indivíduo que assumia riscos. Embora a palavra tenha quase 3 séculos de existência, a origem do empreendedorismo se perde no tempo. Os primórdios do empreendedorismo. Considerando a evolução humana, pode-se dizer que o homem primitivo já possuía uma veia empreendedora. Naquela época, para sobreviver, era necessário construir diversas ferramentas que tinham por objetivo agilizar a caça de animais. Para se ter uma ideia, o Homo habilis, um dos ancestrais da atual raça humana, surgiu há aproximadamente 2 milhões de anos e já possuía hábitos de caça. Milhares de anos se passaram e o importante salto para o empreendedorismo ocorreu com as grandes civilizações antigas. Um bom exemplo são os egípcios, famosos por suas pirâmides. Para construir uma dessas maravilhas, estima-se que eram necessários 30.000 homens e 20 anos de trabalho. Na agricultura, pode-se observar a perspicácia desse povo, que aproveitava a cheia do rio Nilo para preparar a terra para o plantio da safra seguinte. Além disso, eles foram muito importantes para áreas como a matemática e a engenharia. Empreendedorismo em ascensão. Mas o que eram apenas esforços para a sobrevivência dos homens primitivos e demonstração de conhecimento acumulado ao longo dos séculos, com as construções edificadas pela civilização egípcia, posteriormente ganhou contornos econômicos a partir do século XV. Disse uma vez Fernand Braudel: as grandes concentrações econômicas pedem concentrações de meios técnicos e o desenvolvimento da tecnologia. O século XVI também merece especial atenção. Movidos pela agitação das feiras internacionais da época, as feiras de Antuérpia, de Frankfurt e de Lyon são alguns exemplos.
os europeus desbravaram o mundo em uma época que ficou conhecida como o período das grandes navegações. Holandeses, ingleses, portugueses e espanhóis são os grandes representantes desse movimento, expandindo suas missões empreendedoras pelos demais continentes do mundo. A inteligência e a eficácia do trabalho humano cresceram de tal forma que a produção, principalmente de mercadorias e alimentos, tornou-se excessiva. Para dar razão a esse acúmulo é que surgiu o mercantilismo, a semente de tudo o que conhecemos hoje em termos de empreendedorismo. Você aprendeu muita coisa deste terceiro bloco. Agora vamos dar uma pausa para fixar o conteúdo que você acabou de aprender. Vamos continuar com a nossa aula. História do empreendedorismo no Brasil. Foi a partir do século XVII que os portugueses, percebendo o grande potencial de exploração do território brasileiro, começaram a ocupar definitivamente essas terras, distribuindo-as aos cidadãos portugueses. Dentre os homens que realizaram os mais diversos empreendimentos, muitos deles à custa de trabalho escravo degradante, um merece destaque: Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Descendente dos primeiros empreendedores portugueses, ele foi responsável pela fabricação de caldeiras de máquinas a vapor, engenhos de açúcar, guindastes, prensas, armas e tubos para encanamentos de água. O Barão de Mauá foi responsável também pelos seguintes empreendimentos: organização de companhias de navegação a vapor do Rio Grande do Sul e no Amazonas, implantação em 1852 da primeira ferrovia brasileira entre Petrópolis e Rio de Janeiro, implantação de uma companhia de gás para a iluminação pública do Rio de Janeiro em 1854, inauguração do trecho inicial da União e Indústria, primeira rodovia pavimentada do país, entre Petrópolis e Juiz de Fora, em 1856. Seu legado foi tamanho que ele ainda hoje é reconhecido como um dos primeiros grandes empreendedores do Brasil. Ao longo do século XX, outros empreendedores também deixaram sua marca na história brasileira. Veja a seguir alguns deles e enriqueça seu conhecimento. Luiz de Queiroz, precursor do agronegócio brasileiro e grande incentivador da pesquisa científica no setor. Foi o criador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ, uma das unidades fundadoras da USP. Atílio Francisco Xavier Fontana. Foi deputado, senador e vice-governador de Santa Catarina, mas seu legado maior foi a criação do Grupo Sadia, atual Brasil Foods, resultado da fusão entre Sadia e Perdigão. Valentim dos Santos Diniz, fundador da rede de supermercados Pão de Açúcar, revolucionou o varejo com novas formas estratégicas, como técnicas de vendas, publicidade e administração, influenciando padrões de consumo e comportamento. O que era apenas uma doceria no ano de 1948, hoje se tornou um grande grupo. Dono das marcas Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem, Sendas, Açaí, Ponto Frio e assim por diante. Antônio Hermínio de Moraes, responsável pela transformação da Sociedade Anônima Votorantim em um grande conglomerado que atua em diversos segmentos como têxtil, siderurgia, metalurgia, cimento e produtos químicos. Estes são apenas alguns dos grandes empreendedores em nosso país. Os desafios do empreendedorismo. Hoje vivemos em um período de excitação do capitalismo, apesar da atual crise econômica.
Existe, de fato, uma competitividade voraz, em que prevalece a lógica da sobrevivência do mais forte. E por esse motivo, estimular o empreendedorismo é fundamental para o crescimento econômico de uma nação. Embora existam inúmeros exemplos de empreendedores brasileiros, o país ainda caminha a passos lentos rumo ao fortalecimento do empreendedorismo como uma cultura nacional. O comércio eletrônico expandiu-se rapidamente nos últimos anos e prevê-se que continue a expandir-se com a mesma taxa de crescimento, ou mesmo que haja uma aceleração do crescimento. Hoje você aprendeu fundamentos importantíssimos do empreendedorismo. Agora, você fará o seu último bloco de exercícios para fixar o conteúdo aprendido neste quarto bloco.